Olá, meu querido, olá, minha querida, meu amigo, minha amiga. Nós estamos dando continuidade aos nossos trabalhos e na videoaula de hoje vamos conversar sobre alguns pontos que servirão de encerramento para esse capítulo 6 do nosso material didático que trata das tendências do mundo do trabalho. Eu estou me referindo aos textos que estão da página 181 à página 185. Eu vou fazer alguns recortes para chamar a sua atenção, inclusive com a complementação de algumas coisas que não foram objeto claro do autor do texto, mas que são importantes enquanto categorias de análise sociológica. Ok? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso momento aqui. Na página 181, nós temos assim, a realidade do trabalho no Brasil contemporâneo. É um contemporâneo não tão contemporâneo assim, porque nós estamos falando aqui de dados que estão até por volta de 2010, 2011. De lá para cá, muitas mudanças importantes aconteceram e não estão contempladas dentro desta análise, por isso eu vou complementar aqui. Mas alguns conceitos importantes. Primeiro, tem um subtítulo que diz assim: desemprego e ampliação do trabalho informal. Primeiro, é importante você sempre associar, quando estiver fazendo análise de qualquer questão sociológica, que há uma relação íntima entre o aumento do desemprego e o aumento do trabalho informal. Existem sociólogos que dizem que o trabalho informal, via de regra, ele não é uma opção, ele não é uma escolha do trabalhador. Ele é o que restou, ele é a última alternativa. Então, para ele se manter ainda dentro de um nível mínimo de sobrevivência social. Então, se eu aumento o número de desemprego, ou falando isso de uma outra forma, se eu diminuo o número de vagas de emprego presentes no mercado e, consequentemente, aumento o número de pessoas desempregadas, uma das primeiras consequências no que diz respeito ao mundo do trabalho é também o aumento da massa de pessoas que vai para o trabalho informal. O que é trabalho informal, professor? A gente chama de trabalho informal todo aquele trabalho que não está regularizado junto ao Ministério do Trabalho, junto à questão previdenciária, ou seja, a pessoa trabalha, ganha o seu sustento, mas ela não está regularizada na Previdência Social. Então, por exemplo, ela não vai ter férias, não vai ter 13º. Se ela adoecer, ela não vai ter auxílio-doença, ela não vai poder usufruir da Previdência Social, porque ela é informal, ela não está formalizada de acordo com a legislação do país, né? É isso que nós chamamos de trabalho informal. O trabalho informal, ele pode ser trabalho informal autônomo. Então, eu vou dar um exemplo. A Dona Maria trabalhava como doméstica numa residência. Ela foi mandada embora. Lá ela tinha carteira assinada. Agora ela voltou para casa e não está conseguindo mais emprego. Então, ela começa a vender cajuzinho. Fabricar os cajuzinhos, enrolar e sair pela rua vendendo. Então ela está desenvolvendo um trabalho informal e autônomo, ela está trabalhando para ela mesma. Mas a Dona Maria poderia também desenvolver um trabalho informal, não autônomo. Por exemplo, ela está desempregada, o Sr. João, que tem um boteco na esquina, a contrata para trabalhar ali todos os dias de 7 às 10 da noite, sem carteira assinada, sem nenhuma regularização. Ela trabalha de segunda a sábado, de 7 às 10 da noite,
Se algum dia ela não trabalhar, ela não recebe. Então ela continua informal, mas nesse caso, observe que ela não trabalha de modo autônomo. Essas conceituações não aparecem escritas no texto, por isso eu estou trabalhando com vocês. Uma outra questão que vai aparecer aí no conjunto das reflexões feitas pelo autor tem a ver com flexibilização dos direitos trabalhistas e redução da participação dos trabalhadores no movimento sindical. Essa questão, ela passou por uma mudança completa depois que esse livro aqui foi publicado, porque nós tivemos recentemente uma grande mudança chamada de reforma trabalhista, que alterou não somente vários aspectos no campo do direito trabalhista, como alterou também alguns aspectos no campo do direito sindical, questões de contribuição sindical. Hoje, nós podemos dizer que essas mudanças estão sendo aplicadas, muitas questões ainda não estão, não deixaram muita clareza de quais serão os impactos delas, mas o que está aqui nesse texto tem validade enquanto uma projeção ou uma análise sociológica que valia até a década passada, vamos assim dizer. Agora, outras duas questões estão bastante atuais aqui no nosso material. Na página 184, o autor fala sobre trabalho infantil. Essa expressão é às vezes até muito mal compreendida e a gente precisa esclarecer. O que configura trabalho infantil? Configura trabalho infantil aquele trabalho realizado pelo menor de modo que o tempo de estudo e de brincar, fundamentalmente, o tempo de ser criança, de modo geral, mas aí a gente costuma dizer o tempo dele estudar na escola e em casa e o tempo de ele brincar, divertir, exercer a sua criatividade, são solapados, são roubados pelo trabalho, pelo horário de trabalho, por uma carga de trabalho. A isso nós chamamos de trabalho infantil. Então pode tirar o cavalinho da chuva. Se você na sua casa tem a obrigação de tirar o lixo, você e o seu irmão mais novo, mais velho, tem a obrigação de tirar o lixo e levar para fora, de lavar as vasilhas da cozinha, do jantar, lavar as louças, de lavar o banheiro, de arrumar a sua cama, nem vem que tem. Isso aí não configura trabalho infantil. Pelo contrário, isso configura boa educação. Sinal que o seu pai, a sua mãe, ou a pessoa com quem você convive, está te ensinando que você precisa ser uma pessoa responsável e colaborativa no lugar em que você vive, ajudando a cuidar do seu ambiente. Tem nada a ver com o trabalho infantil. Agora, vamos a exemplos concretos. Exemplos conhecidos aqui de Governador Valadares. O pai e a mãe desempregados pegam o filho e levam para um sinal onde aquela criança fica pedindo ajuda, pedindo esmola, e tudo aquilo que ela ganha, ela leva e entrega para o pai e para a mãe. Exploração de trabalho infantil, não há dúvida, proibido por lei. Ou a criança tem 12 anos e ela passa de 8 da manhã às 5 da tarde no local de trabalho do pai ou de uma outra pessoa, numa oficina mecânica, numa sapataria, ela passa de 8 a 5 trabalhando, de modo que por trabalhar tanto tempo, ela não tem a oportunidade de estudar, não tem a oportunidade de conviver com outras crianças, de brincar, configura trabalho infantil. Percebe? Então o trabalho infantil tem uma relação, estou falando de modo muito sociológico, né? Tem uma relação muito grande com esse tipo de trabalho que acaba impedindo o exercício do tempo de escola e do tempo de estudo e do tempo de brincar da criança, né? Muito cuidado com críticas rasas, mal formuladas, de pessoas mal informadas, que colocam a culpa, por exemplo, no ECA com relação à criminalidade
infantil. Ah, porque o ECA proibiu as pessoas de trabalharem. Muito cuidado com essas críticas, porque quando nós fazemos uma leitura mais ampla a nível de Brasil, nós vamos perceber que essa legislação que impede o trabalho infantil, ela vem responder a um problema social gravíssimo das décadas de 80 e início da década de 90 no Brasil, quando muitas crianças eram obrigadas a deixar a escola por causa da carga horária de trabalho, né? Então você vai perpetuando uma condição de exploração social, vai perpetuando a impossibilidade de desenvolvimento integral daquela criança, porque ela tem que trabalhar ao invés de estudar, entende? Então a legislação tem uma razão de ser. Algumas interpretações um pouco equivocadas foram e continuam sendo feitas? Claro, sempre há problemas, né? Nenhuma legislação é perfeita e nenhuma interpretação de nenhuma legislação vai ocorrer sem crítica, mas é preciso tomar cuidado, né? Vamos rasgar o ECA, joga isso fora, porque não é bem por aí, porque nós temos realidades muito diversas ao longo do nosso território nacional. O último ponto para o qual eu chamo a sua atenção no nosso material didático tem a ver com trabalho análogo ao escravo. De vez em quando, por incrível que pareça, o nosso noticiário nosso noticiário nacional ainda traz, de tempo em tempo, a notícia de que o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho estourou o cativeiro em determinada fazenda de cana-de-açúcar, de soja, não sei de que, aqui e ali. O número de situações que submetem pessoas ao trabalho análogo ao escravo tem diminuído muito no Brasil. Claro que tem diminuído, mas não acabou. Ainda há casos, né? Tanto é que de tempo em tempo isso vem à tona. O que caracteriza o trabalho análogo ao escravo? O trabalho análogo ao escravo é caracterizado por duas coisas fundamentais. Primeira, a pessoa contrai uma dívida com o empregador que acaba se tornando impagável. Na prática, o indivíduo mora na região nordeste do país e é trazido para a região sudeste para trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele começa devendo um valor relativo ao transporte dele, ao translado dele do nordeste ao sudeste, que mesmo ele trabalhando todos os dias, ele não consegue pagar. Porque além daquela dívida, diariamente ele contrai a dívida com, aspas, a hospedagem dele, ele contrai a dívida com alimentação. Então o cara sai da casa dele para vir trabalhar na fazenda e todo o trabalho que ele tem, tudo aquilo que ele ganha por estar trabalhando, não é sequer suficiente para o pagamento da dívida que ele contraiu para chegar naquela condição. Essa é uma das questões muito fortes quando a gente fala do trabalho análogo ao escravo. Mas tem uma outra, tão ou mais grave do que essa. O trabalho análogo ao escravo, ele é garantido por seguranças armadas que ficam, seja nas porteiras dessas fazendas, seja nos dormitórios, nos alojamentos onde essas pessoas vivem, impedindo-as de saírem dali e irem embora. Então, por exemplo, se o cidadão ele sai para trabalhar numa determinada região, ele contrai uma dívida, mas a qualquer momento ele pode dizer, eu vou embora. O patrão diz para ele, mas você está me devendo, eu te pago depois, mas eu não vou ficar mais aqui. E ele pode sair. A maior parte dos estudiosos dizem que faltou o elemento coação, faltou o elemento força que o mantém naquela condição. Então, se não há ameaça de ataque à família, de ataque à integridade física, de ataque à vida do trabalhador, ele pode voltar a qualquer momento, né?
é dado a ele condição de voltar. Por exemplo, está aqui o dinheiro da passagem, então você está me devendo, mas ele pode voltar. Quebra-se a ideia do trabalho análogo ao escravo. Agora, quando ele não pode sair daquela condição, ainda que ele não esteja devendo, né? Ainda que não se diga para ele que ele não pode sair porque ele está devendo, mas ele é mantido ali sem poder sair, a isso nós chamamos trabalho análogo ao escravo. De modo geral, a literatura acaba juntando essas duas coisas, para dizer que o trabalho análogo ao escravo constitui uma escravidão muito mais de natureza econômica, por isso a questão da dívida que eu acabei de falar, do que social. O cara não é socialmente propriedade de ninguém. Ele não está numa condição social de escravo. Não é? Ele não perdeu o senhorio sobre a própria vida, né? Tecnicamente falando. Mas ele está economicamente escravizado e essa escravização econômica é garantida pela presença da força, inclusive armada, nesses ambientes. Então fique atento, porque são conceitos ainda muito reincidentes quando nós fazemos estudos sociológicos, especialmente voltados para essa compreensão do valor social do trabalho, né? E usando a expressão do nosso título, das tendências do mundo do trabalho. Tá ok? Então, algumas observações. Claro que essa videoaula, ela não vai dispensar uma dedicação sua na leitura do texto, no destaque das informações. Claro que não. Isso continua sendo imprescindível, né? Aqui eu estou apenas apresentando alguns direcionamentos de modo um pouco mais rápido, para não ficar cansativo, né, para você, mas a leitura continua sendo indispensável. Se ao fazer a leitura você ficar com dúvidas, por favor, anota a sua dúvida, anota a sua pergunta, anota mesmo, não fica, depois eu lembro, que aí, cara, esquece. Anota e me apresenta posteriormente para que eu possa sanar a sua dúvida. Tá bom? De verdade? Então tá. Um grande abraço. Foi muito bom falar com você, apesar da gente estar longe, né? Distante. Estamos distantes fisicamente, mas eu queria que você soubesse que estou muito perto de você, emocional e espiritualmente, né? Estou trabalhando com afinco, com dedicação, para que você receba aí na sua casa o melhor conteúdo e no final desse processo você não tenha prejuízo algum por ter ficado esses dias de afastamento social, tá bom? Pode contar comigo, eu continuo contando com a sua seriedade, com a sua dedicação. Um grande abraço, fique bem e até mais.